O documento que serve de base e que vai guiar essa nossa exploração se chama o Selo do Criador, a perpetuidade do sábado bíblico. Um título de peso, né? Muito. É uma narrativa histórica e teológica, assim, incrivelmente densa, focada inteiramente na observância do dia de descanso cristão e, bom, levanta questões bem complexas. E olha, é muito importante a gente notar logo de cara para quem está ouvindo a gente que este texto não poupa palavras. Ele é bem direto. Não poupa mesmo. Ele apresenta posições teológicas contundentes, aponta o dedo diretamente para a autoridade papal, analisa profecias antigas e utiliza uns termos espirituais bem pesados. Sim, chegando a mencionar ativamente o que o autor descreve como um artifício de Satanás na alteração das leis divinas. É uma linguagem forte. Muito forte. Então, o nosso objetivo hoje não é de forma alguma tomar partido. Quero deixar isso muito claro. Com certeza, é fundamental reforçar isso. Nós não estamos endossando, nem promovendo, nem criticando essas alegações. O que a gente vai fazer é mapear a engenharia desse argumento fascinante, sabe? Para entender exatamente como a narrativa reivindica a alteração histórica de um mandamento que, na teoria, deveria ser inegociável. Exatamente. O nosso foco é relatar o que está no material para entender os argumentos. E para compreender a magnitude dessa suposta quebra de contrato que você mencionou, o texto nos obriga a voltar lá atrás, para o momento exato em que a tinta original secou no papel. Voltando para o começo de tudo. Isso. A argumentação não começa discutindo concílios da Igreja primitiva ou debates teológicos da Idade Média. O ponto de partida é muito, muito anterior à existência de qualquer instituição religiosa formal. Tá. A fundação de todo o argumento repousa lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 3. Certo, vamos desvendar isso. Porque se a premissa é que houve uma alteração não autorizada, a gente precisa olhar para o tal documento original, né? Exato, o original. O texto afirma que o sábado foi instituído no Éden, bem antes de qualquer relato sobre a queda da humanidade ou o surgimento do pecado. A ideia que a fonte apresenta é de um mundo em perfeita harmonia. Totalmente intocado. Isso, onde o próprio Deus abençoou e santificou o sétimo dia como um memorial eterno da criação. Mas tem um termo jurídico bem específico que a fonte usa aqui para descrever esse dia, e isso me chamou muita atenção. Qual? O texto chamou o sábado de o selo da autoridade criadora de Deus. O que é fascinante aqui é justamente o peso legal dessa palavra, sabe? A palavra selo na antiguidade. Porque num decreto real ou num tratado histórico daquela época, um selo nunca foi um mero detalhe estético, tipo um enfeite. Não era só um carimbo bonito. Não, de jeito nenhum. Ele precisava cumprir 3 funções vitais para que o documento tivesse validade jurídica. Ele precisava exibir o nome do legislador, mostrar o título de autoridade desse legislador e, terceiro, demarcar sua jurisdição territorial. Tá, tipo o selo de um imperador ditando as leis sobre as províncias dele, mostrando quem manda e onde manda. Perfeito. A analogia do texto segue exatamente essa lógica. O autor argumenta que, no cerne da lei divina, ali nos 10 mandamentos, apenas o mandamento do sábado contém esses 3 elementos. Ah, entendi. Ele identifica o legislador, que é o Senhor, o título dele, que é o Criador, e a jurisdição, que engloba os céus e a terra. Uau, então é um pacote completo. Sim, portanto, o sábado é elevado pelo texto da categoria de uma simples regra de conduta para a assinatura autêntica, a assinatura que valida todo o contrato da existência humana. Se alguém retira ou substitui esse selo... A validade do documento inteiro entra em colapso. Exatamente. O contrato inteiro fica comprometido, segundo a fonte. Caramba, e isso me leva a um questionamento óbvio sobre a natureza da lei, porque a fonte também cita o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, onde Jesus afirma que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Sim, essa passagem é bem conhecida. E pelo que eu entendi, um J e um tio eram, tipo, os menores traços da escrita aramaica e hebraica, né? Eram os mínimos detalhes da grafia. Então, se o documento descreve essa lei como algo tão imutável e inalterável quanto as próprias leis da física, tipo a gravidade,
Como é que se explica a discrepância com a esmagadora maioria do mundo cristão moderno? É a grande pergunta, né? Porque, assim, a intuição diria que, em algum momento, quando a sociedade foi ficando mais complexa, Jesus chegou e, atualizou esse contrato para uma versão mais moderna, mais flexível, sabe? O famoso contrato 2.0. Pois é, a intuição diz isso, mas a narrativa construída pela fonte caminha na direção diametralmente oposta. Sério? Sim. O argumento central do texto é que Jesus não aboliu e nem atualizou o sábado. Pelo contrário, ele o confirmou ativamente, declarando a si mesmo publicamente como o Senhor do sábado. Então ele reforçou a regra. Mas a argumentação vai muito além de uma simples confirmação verbal. O texto retrata o que seria uma missão deliberada de resgate por parte de Jesus. Um resgate, como assim? Resgate do quê? Das tradições humanas da época? Exatamente. Porque para a gente entender o contexto histórico que a fonte está criticando, a gente tem que lembrar que, no primeiro século, havia uma burocracia religiosa, sufocante em torno desse dia. Ah, as regras rabínicas, eu lembro de ler sobre isso. Eram regras muito, muito minuciosas, né? Que ditavam até mesmo, quantos passos uma pessoa podia dar no sábado, sem que isso fosse considerado o trabalho. Sim, milimetricamente calculado. Ou, sei lá, regras proibindo que a pessoa desatasse um nó, ou que ela carregasse uma simples agulha presa na roupa. A liderança da época meio que pegou a lei e transformou o que o texto original chamava de um presente, não fardo, sabe? Um peso opressor absoluto. E é exatamente contra essa estrutura asfixiante que o texto posiciona Jesus. Ele entra como um libertador, não como alguém que quer destruir a lei original. A fonte embasa essa visão, citando Marcos capítulo 2, versículo 27. Onde tem aquele princípio famoso. Sim, um princípio que inverteu a lógica da época. A passagem diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O foco do autor aqui é demonstrar que o objetivo final era preservar o espírito revigorante e original da lei. Que interessante. E além de reafirmar esse propósito de bem-estar humano que você mencionou, o material resgata passagens do Antigo Testamento também, né? Especificamente Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Isso, Ezequiel é fundamental para o argumento deles. Ali o sábado é descrito como um sinal prático e visível entre Deus e seu povo. E é curioso notar como essa abordagem meio que destrói aquela expectativa comum que a gente tem sobre mandamentos religiosos hoje em dia. Aquela visão punitiva. Exato. Porque geralmente as pessoas enxergam uma regra sobre não trabalhar como uma restrição, sabe? Uma amarra chata. Mas o texto apresenta a observância do sábado não como restrição, mas como um mecanismo de proteção biológica e espiritual. Um respiro. Tipo um antídoto contra a exaustão implacável. Um presente mesmo. Mas aí se a ideia original era tão focada no bem-estar, né? E servia como esse selo oficial e imutável do Criador, a pergunta óbvia é, como a narrativa virou de cabeça para baixo? Pois é. Como um dia que foi projetado desde o Éden, como um presente inviolável, se transformou num campo de batalha histórico e que, no fim, culminou na adoção quase global do domingo. Exatamente. Porque se a lei era blindada pela própria declaração de Jesus de que nada ia mudar, como que uma instituição inteira simplesmente muda o dia de adoração sem que o contrato original entre em colapso total? Uma mudança drástica. Sim. Afinal, as pessoas na antiguidade não acordaram numa terça-feira qualquer e simplesmente disseram, certo, a partir da semana que vem, nosso dia sagrado mudou. Como o texto explica, a mecânica dessa alteração colossal na história? É aí que a fonte introduz o que ela considera o grande ponto de inflexão da história cristã, e aponta direta e inequivocamente para o poder papal. A argumentação delineia que a mudança da observância do sábado para o domingo foi uma manobra. Uma manobra orquestrada. Sim, orquestrada e muito gradual, impulsionada por uma autoridade humana que buscou sobrepor-se à autoridade divina. Pelo menos essa é a alegação do texto. E a mecânica histórica que eles descrevem para justificar essa transição é fascinante, sabe? O texto detalha que a alteração não aconteceu num vácuo. Nos primeiros séculos, os cristãos enfrentavam uma perseguição muito intensa no Império Romano. E o Império já possuía uma cultura, profundamente enraizada de veneração ao Sol, no primeiro dia da semana. O famoso Dia Solis.
o dia do sol. O dia solis, exato. A narrativa sugere que a adoção de práticas ligadas ao domingo começou como uma forma de sobrevivência, sabe? Sobrevivência social mesmo, e também uma tentativa de distanciamento do judaísmo. Que estava sendo esmagado pelo Império na época, né? Sim, o judaísmo estava sob uma forte repressão imperial. Então era perigoso ser associado a eles e guardar o mesmo dia. Então, com o passar do tempo e com aquele entrelaçamento cada vez maior entre a igreja e o Estado, essa conveniência social e política foi sendo, formalizada por concílios da igreja e decretos imperiais de domingo. E o documento eleva essa análise histórica para o patamar profético. Ah, parte das profecias. Sim, o autor não enxerga essa alteração histórica do dia apenas como um acidente de percurso, ou, sei lá, uma consequência natural da sociologia daquela época romana. Ele classifica isso como o cumprimento direto e literal de uma profecia. A profecia do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Eu lembro dessa parte no material. É aquela profecia que alerta sobre uma entidade, um poder futuro, que ia se levantar e teria a ousadia de buscar mudar os tempos e a lei, não é? Isso mesmo. A justaposição que a fonte faz é quase cirúrgica. Ela correlaciona as ações desses concílios, a emissão de leis civis e aqueles decretos estatais que forçaram o descanso dominical, diretamente com essa predição específica de Daniel. Entendi. O texto critica de forma muito áspera o uso do aparato do Estado para substituir um preceito divino por uma ordem que, segundo eles, é puramente institucional. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente precisa observar a engenharia social e teológica por trás da justificativa para essa mudança. Como eles venderam a ideia. Exato. A fonte relata que, para validar essa transição perante o povo, a autoridade papal ensinou que a alteração do dia de guarda estava ocorrendo em honra à ressurreição de Cristo, que, como a gente sabe, aconteceu num domingo. E o uso da ressurreição cria um escudo teológico formidável, né? Porque é o evento mais monumental, inegável e emocionalmente carregado de toda a fé cristã. É uma cartada genial, do ponto de vista institucional, se a gente for analisar friamente. Com certeza. Usar a celebração da vitória definitiva sobre a morte, que é a ressurreição, como veículo perfeito e inquestionável para alterar uma lei que, até aquele momento, era descrita como inflexível. É como, usar a festa de comemoração de maior sucesso de uma empresa para passar despercebida uma alteração drástica e não autorizada no contrato de trabalho de todos os funcionários, sabe? Excelente analogia. Mas o ponto é que a fonte que a gente está analisando rejeita essa justificativa com absoluta veemência. O argumento central deles é que a ressurreição, por mais definidora e sagrada que seja, não possuía e não possui o poder de abrogar uma lei moral que foi instituída no ato da criação. Não anula o contrato original. Não anula. O texto classifica a manobra inteira como destituída de autoridade divina e, como a gente falou no início, chega a utilizar aquela linguagem espiritual fortíssima, chamando a alteração de um artifício de Satanás. Pesado. E o objetivo final desse artifício, segundo a alegação, seria desviar a adoração, desviar a atenção da humanidade do único mandamento que aponta explicitamente para Deus como o criador físico do universo. Olha, se ligarmos isso ao panorama geral do texto, a gente tem exposta a mais pura tensão entre duas forças colossais. De um lado, a autoridade institucional formal, que é tangível, respaldada por séculos de tradição, leis civis, arquitetura. Toda uma estrutura gigante. Isso. E do outro lado, a autoridade textual original, a leitura estrita de um mandamento bíblico primordial. E o impacto dessa mudança na compreensão cristã moderna, segundo a análise do texto que lemos, foi afastar bilhões de fiéis do verdadeiro memorial da criação, substituindo silenciosamente aquele selo de Deus que você explicou lá no começo, por uma marca de submissão a uma autoridade papal. É um impacto massivo, se você pensar bem. Porque o argumento da fonte é que a vasta maioria do cristianismo atual observa o domingo baseando-se em uma tradição construída pelo homem,
e não em um alicerce bíblico explícito. Aham. E a narrativa, olha só, não encerra sua análise apenas no diagnóstico histórico, esse conflito de autoridades. Ela projeta as consequências dessa disputa diretamente para o desfecho final de toda a história humana. Espera, deixa eu ver se eu entendi. A fonte projeta um debate sobre um dia de guarda para o próprio fim dos tempos. Como assim um debate sobre um único dia da semana se eleva a esse patamar escatológico de fim de mundo? Pois é, o texto opera sob uma visão teológica que ele chama de o grande conflito. E nessa concepção, a observância do sábado não é vista só como tipo uma preferência litúrgica secundária ou uma discussão acadêmica superada sobre o passado. Tá, é algo bem maior. Muito maior. No clímax da história humana, lá no final, a fonte assegura que a escolha sobre qual dia guardar vai se transformar num muro de separação, um muro visível e inescapável entre as pessoas. Seria a prova definitiva de caráter e lealdade para quem tem fé. Exato. O teste final. Nossa, há uma carga teológica e psicológica esmagadora nessa afirmação, né? A ideia de que a interpretação e a submissão a um período específico de 24 horas definirão, assim, de que lado alguém está na grande narrativa do universo é uma proposição que exige muita, muita reflexão. E isso levanta uma questão importante sobre a simetria narrativa engenhosa do texto que estamos dissecando hoje. Simetria? Como assim? Olha só a sacada. Para embasar essa visão de que a validade do mandamento transcende o tempo atual e vai até o fim, a fonte recorre ao profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23. E a passagem decreta que o sábado continuará a ser guardado naquilo que as escrituras chamam de a nova terra. A nova terra? Que seria aquele estado futuro e definitivo de perfeição restaurada após o fim do mundo atual. Isso mesmo. E o texto profético diz claramente que, cito, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Uau! Então a história, de acordo com o texto, começa num estado de perfeição absoluta, em plena harmonia lá no Éden. E qual é a primeira coisa institucionalizada lá? O sábado, como selo da criação. Perfeito. E depois, a gente mergulha em milênios de caos histórico, repletos de perseguições, aquelas alterações institucionais de autoridade, os concílios mudando as regras, e a ascensão do poder papal buscando mudar os tempos e a lei, conforme a profecia de Daniel. Os milênios de conflito que o texto descreve. Até que, de repente, a história humana colapsa e recomeça eternamente na perfeição dessa nova terra. E lá está ele, intacto, o mesmo sábado original. Isso é a construção de um ciclo perfeitamente inquebrável. É um ciclo impecável, literária e teologicamente falando. A fonte cria um anel narrativo brilhante, que reforça internamente o seu argumento central. Porque, pensa bem, se a lei moral é a expressão do caráter imutável de Deus, como eles defendem, então ela deve existir tanto na criação original quanto na restauração final da nova terra. Faz sentido dentro da lógica apresentada. Sob essa ótica, o sábado bíblico deixa de ser apenas uma lembrança nostálgica de um passado que nós perdemos lá no Éden, e passa a ser a ponte segura e inegociável para o futuro prometido. Então, o que tudo isso significa? Nós embarcamos numa análise profunda de uma narrativa que claramente não aceita meios termos. Nenhuma concessão. Nenhuma. A nossa jornada começou acompanhando a instauração de um selo inviolável lá no livro de Gênesis. Depois, a gente viu o texto argumentar como Jesus libertou esse dia de um peso burocrático, daquelas regras rabínicas sufocantes, buscando restaurar o propósito prático dele, de conexão e descanso humano. O dia feito para o homem, né? Isso. Em seguida, a gente dissecou a denúncia central da fonte. A denúncia de que, movida por pressões sociais e políticas imperiais em Roma, a autoridade papal teria alterado unilateralmente esse eixo temporal, usando a maravilhosa ressurreição como justificativa e cumprindo assim profecias ancestrais sobre a mudança das leis. A profecia de Daniel. Exato. E, finalmente, nós contemplamos a crença de que toda essa vasta e milenar disputa culmina num teste final de lealdade,
Um teste que se estenderá ininterruptamente até a eternidade brilhante da nova Terra. Sabe, é um estudo de caso fenomenal sobre a mecânica da autoridade e da fé. Muito. Independentemente da tradição religiosa que alguém que está nos ouvindo siga, e a gente reforça que não estamos tomando partido, o exame estrutural de documentos como este ilumina um fato central da nossa existência. Qual seria? A forma como nós interpretamos textos sagrados e textos antigos moldam o nosso mundo de uma maneira muito profunda, sabe? Decisões teológicas tomadas em concílios há séculos não ficaram presas lá em velhos pergaminhos e empoeirados. Elas estruturaram visões de mundo completas e ditaram as justificativas da própria história da nossa civilização, civil e religiosa. Com certeza. E, para encerrar a nossa exploração de hoje, eu proponho que quem está ouvindo a gente pense em algo que, bom, foi totalmente inspirado pelas entrelinhas dessa disputa colossal que a gente acabou de analisar. O que você tem em mente? É que, pensa bem, nós como humanidade passamos a nossa história inteira lutando por território, né? Lutando por acúmulo de riqueza, por recursos naturais, por influência política. Sim, para as mesmas guerras materiais. Sim, mas quando a gente despede o mundo de todas essas complexidades modernas, o tempo. O tempo é o único recurso inegociável e verdadeiramente escasso que todos os seres humanos possuem em exata e igual medida. Quer você seja um imperador ou um camponês, todos têm as mesmas 24 horas em um dia. É o grande nivelador da humanidade. Não tem como fugir. Sendo assim, o poder de ditar os ritmos desse tempo, de dizer quando esse tempo deve parar, é o poder de governar o próprio comportamento humano em sua essência. Nossa, isso é profundo. É ditar o fluxo da vida. Até que ponto a autoridade invisível para definir exatamente como, onde e quando nós devemos parar e descansar, até que ponto essa autoridade tem o poder absoluto de moldar toda a estrutura psicológica, a economia e o compasso fundamental da nossa civilização. É uma reflexão que dá vertigem. Dá mesmo. Porque quando alguém, num passado bem remoto, cruzou aquela cláusula do contrato original e traçou uma nova linha ditando o dia de pausa, essa ação foi muito, mas muito além de uma simples regra eclesiástica. Mudou a sociedade. Essa canetada reconfigurou os relógios internos de impérios inteiros. E quer as pessoas tenham consciência disso ou não, quer concordem ou não com quem estava segurando aquela caneta, o fato irrefutável é que esse novo relógio continua batendo, silenciosamente, ditando o ritmo da vida de bilhões de pessoas até o dia de hoje. É um pensamento para ficar na cabeça com certeza, muito bem colocado. Pois é, fica a reflexão.